Olá, alunos, tudo bom? Então, vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje, nós vamos ver o conteúdo de inglês, Object Pronomes. Os Object Pronomes, pronomes objetos em inglês, constituem um tipo de pronome pessoal que funciona como objeto do verbo ou da preposição em uma oração. Vamos ver aqui. Pronomes objetos, em inglês, vão constituir um tipo de pronome pessoal que vai funcionar como objeto do verbo ou da preposição de uma oração. Os pronomes objetos são utilizados para substituir nomes de pessoas, animais ou coisas, que têm como função de objetos diretos ou indiretos na frase. Lembram dos verbos transitivos e transitivos? Intransitivos e transitivos, que podem ser diretos ou indiretos? Então, o que é o objeto do verbo? O objeto do verbo é aquele complemento do verbo, certo? Justamente, os object pronomes, em inglês, que são os pronomes objetos, eles vão servir também como objeto do verbo, complemento do verbo, ou da preposição em uma oração. Esses pronomes objetos, eles são utilizados quando a gente quer substituir nomes de pessoas, de animais ou de coisas, certo? Que vão ter a função de objetos diretos ou indiretos na frase. Por exemplo, I love my mom. Eu amo a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Eu posso substituir aí, my mom por her. I love her. Eu a amo. Ao observarmos os exemplos acima, podemos perceber que o objeto, o pronome objeto, object pronoun, her, substituiu my mom. Na língua portuguesa, esse tipo de pronome é designado de pronome pessoal do caso oblíquo. Vocês precisam saber, gente, a tabela de objeto de pronomes. Vocês precisam saber a tabela de pronomes direto, certo? Qual é a tabelinha aí? A tabelinha dos pronomes objetos. Quando você tem o pronome objeto me, você vai ter aí a tradução, mim, me ou mim. You, me ou a ti, a você. He, lhe, a ele. Her, lhe, a ela. It, lhe, a isso, isto, essa ou esta é mais utilizado para coisas. Os, nós, you, vós, lhes, a vocês. Tem, is, os, as, a eles ou a elas. Qual é a diferença de object pronomes e subject pronomes? Na língua inglesa, tanto os object pronomes, que são os pronomes objetos, quanto os subject pronomes, que são os pronomes sujeitos, são classificados como personal pronomes, ou seja, pronomes pessoais. A diferença entre esses dois tipos de pronome está relacionada à função que eles desempenham na oração. Olha aí, os object pronomes, que é o que a gente vai estudar, que são os pronomes objetivos, são aqueles que recebem ou sofrem a ação verbal, tá? Então, toda vida que receber ou sofrer a ação indicada pelo verbo, você vai ter os object pronomes. Esse tipo de pronome desempenha a função de objeto de um verbo ou de uma preposição, e por isso costuma vir posicionado imediatamente depois deles. Então, os object pronomes vocês vão encontrar aonde? Depois dos verbos ou depois das preposições, tá? Vem posicionado imediatamente depois deles. Deles quem? De quem eles completam de quem eles vão completar o sentido, do verbo ou de uma preposição, certo? Exemplos de frases com object pronomes. They bought her a new bike. Eles compraram uma bicicleta nova para ela. Eles compraram uma bicicleta nova para ela. Here, aqui, faz papel de object pronomes. E perceba que vem logo depois aí, de quê? Do verbo. But. E are studying for it. Nós estamos estudando para isso. Prestem atenção que it vem depois aí da preposição, Nós estamos estudando para... Esse it está completando o sentido aí dessa preposição.
certo? Que é a for, ou para, né? Que a tradução é para. Então vem logo após a preposição. She is calling him. Ela está telefonando para ele, ó, verbo e logo após object pronomes. He, né? Ela está telefonando para ele. Observe que em todas as frases acima, os object pronomes sofrem, né, recebem a ação verbal. Prestem atenção, ó, que quando eu digo que eles compraram uma bicicleta, quem é que está sofrendo aí, recebendo a ação verbal? Quem é que está recebendo que eles compraram, né? Ó, quem é que está recebendo aí a bicicleta nova? Ela. Então, esse object pronomes he, ele está sofrendo a ação verbal. Quando eu digo, nós estamos estudando para isso, né? O pronome, ele está recebendo a ação, né? Sofrendo a ação verbal, estudando, né? Estudando para isso. Então, o pronome isso, ele está recebendo essa ação. Quando eu digo, ela está telefonando para ele aí está recebendo a ação, né? Ele sofre a ação. Lembre-se, né? Aqui, ó, objects pronomes, ele sofre e recebe a ação verbal. Lembre-se que os objects pronomes são utilizados para substituir nomes de pessoas, animais ou coisas, que funcionam como objeto direto ou indireto. Que funcionam aí como objeto, né? Os objects pronomes são usados para substituir nomes de pessoas, animais ou coisas que funcionam como objetos diretos ou indiretos, tá? Para vocês, é importante. Exemplos aí, ó. We are playing with the kids. Estamos brincando com as crianças, né? Crianças aí, ó. É quem sofre, né? Recebe as ações, né? Das brincadeiras. Está brincando com as crianças. We are playing with them. Estamos brincando com eles, ó. E aí as crianças foram trocadas por eles, né? Que é aí o object pronomes. They are teaching Bob how to play the piano. Eles estão ensinando o Bob a tocar o piano, certo? Então, Bob aí, ó, é quem está sofrendo a ação verbal, né? Que está aí aprendendo, né? No caso, que estão ensinando o Bob a tocar o piano. They are teaching him to play the piano. Eles o estão ensinando a tocar piano, certo? Então, aí, ó, quem está fazendo o papel de object pronomes, substituindo aí o Bob, que sofre a ação. And she visits my sister and I. Quando ela visitará eu e minha irmã. And she visits us. Quando ela nos visitará, né? Foi trocado aí, ó, my sister and I por significa nós. Esses são os object pronomes. No caso, você também tem os subject pronomes, que é diferente, que não vai um caso você estar aqui, porque não vai ser o nosso conteúdo de hoje, essa diferença entre eles. A aula de hoje é só sobre object pronomes, regras de como usar os object pronomes. Os object pronomes fazem parte do predicado da frase, assim eles são sempre empregados após os verbos e as preposições. Como eu falei, sempre após verbos e preposições. Como podemos observar na tabela acima, eles são utilizados no singular, me, you, he ou it, e no plural, os, you e them. Certo? Além da forma masculina e feminina, o it é uma forma neutra, ou seja, ela é tipo unissex, né? Pode ser usado para os dois também, né? É utilizado alguma referência de animais, objetos, lugares, tempos, ideias, sentimentos, entre outros, ou seja, coisas em geral. Exemplo, né? Elizabeth does not like me. Elizabeth não gosta de mim, né? Ó, me, aí, ó. My sister called you last week. Minha irmã te ligou semana passada, ó. Eu aqui, ó. Object pronomes. Don't talk.
here to work on Tuesday. Então, ela levou para o trabalho na terça-feira. E, ó, ir, né? Substituindo. Ele faz papel de object pronouns. I liked his film. It saw it last month. Eu gosto desse filme. Eu assisti no mês passado. Ó, it. Se refere a coisa, né? Que é o filme aqui, ó. Mara always writes letters to us. Mara sempre nos escreve cartas, ó. Table to many gifts. Ó, ele sempre compra umas presentes pra vocês, ó. E vocês. We told them the truth. Ó, tem aí, faz papel de lhes, né? Ele disse-lhes a verdade. Bom, turma, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa aulinha aí de pronomes objects, certo? Object pronouns, né? Os pronomes objetos. E agora eu vou fazer uns exercícios com vocês. Vamos fazer esses exercíciozinhos aqui. Ó, primeira, né? Reescreva as frases e substitua os substantivos por pronomes objetos. Matemática é interessante. Eu realmente gosto de matemática, certo? Então, no caso, vocês podem substituir aí, ó, matemática, que é o substantivo, por um pronome objeto, que é o que a questão pede. Vou substituir matemática por um pronome objeto aqui nessa segunda frase. Então, vocês vão repetir a primeira, matemática, né? E aqui vocês vão colocar um pronome objeto na segunda frase. Na segunda oração, no caso. Like. Matemática, coisa, né? Então vocês vão colocar it. Eu realmente gosto disso. My mom is the best person ever. I love my mom. Ó, repete a primeira. Mom. The best person ever. O substantivo é mom, né? A mãe. I love my mom, né? Quem é que tá sofrendo aí a ação indicada pelo verbo, né? A mãe. Quem tá sendo amada? A mãe, né? I love. Mãe é o que, gente? Ó. Mãe. Mim, ó, ti, você. Ó, a ele, a ela, né? Então é her. Aí, ó, a ela. I love her. Nina is my cat. I play with Nina a lot. Nina é animal, né? Então, ó, o substantivo aí. Então é isso. Cats. I play with it a lot. Carlos is my friend. I talk to Carlos a lot. Ó, Carlos é o substantivo aqui, ó, né? Carlos is my friend. I talk. Carlos é o que, gente? Carlos é mim, ó, a ti, a você, ó, a ele, him, a ele. Você tem que saber a tradução e o object pronoun. A lot. Vocês entendem? Então, eu espero que essa explicação e também esses exercícios façam com que vocês compreendam sobre objects pronouns. Basicamente, o que vocês precisam saber de mais importante mesmo é essa tabela, certo? Que eu posso estar disponibilizando para vocês. Vocês podem estar me pedindo e eu posso estar disponibilizando a tabelinha com as traduções, certo? Vocês precisam identificar o sujeito para depois vocês passarem, né, esse sujeito aí para um object pronouns de acordo com
essas traduções, certo? Lembrando que esses object pronouns, eles sempre vão se referir à pessoa, né, que está sofrendo, recebendo a ação verbal, certo? E aí vocês vão fazer essa substituição. It para coisas, né? E aí vocês veem aqui as traduções das demais. Bom, eu espero realmente ter ajudado. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários abaixo. Obrigada, gente. Até a próxima aula.